Então, a primeira questão aqui. Leia as informações sobre... Deixa eu ver aqui se eu abri o áudio. Vamos esse. Leia as informações sobre as estruturas e as funções da epiderme, numeradas de 1 a 4. 1. A melanina é sintetizada por células epiteliais chamadas. A epiderme é formada por estratos celulares do tipo. 3. A camada mais interna da epiderme é a. E as células da pele que sintetizam a queratina são os. A resposta correta aqui no caso é a alternativa B, se eu não me engano, né? Isso. Então a melanina que sintetiza as células epiteliais são chamadas de melanócitos, né? A epiderme, que é formada pelos estratos celular do tipo epitélio. A camada mais interna da epiderme é a camada basal ou germinativa, né? E as células da pele que sintetizam a queratina são os queratinócitos. Acho que alguém entrou aí, deixa eu dar uma olhada. Portanto, ali a alternativa B. Podemos dividir a pele em duas camadas principais, a epiderme e a derme, e a camada mais superficial é a epiderme, que é formada por tecido, ali a alternativa E, epitelial. Essa aí até a gente já trabalhou em sala de aula, essa questão. As articulações são classificadas de acordo com sua função ou estrutura. Assinale a alternativa que corretamente define o tipo de articulação. No caso, é a alternativa B, sincondrose, articulações cartilaginosas, né? A derme é uma camada da pele localizada logo abaixo da epiderme que está relacionada com importantes atividades no organismo. A respeito dessa camada, marque a alternativa correta. Né? Ali as células da derme apresentam-se mortas e ricas em queratina. Está errado, até porque a que apresenta células mortas é a epiderme, né? E não a derme. Nos sintomas do corpo humano, o sistema tegumentar é constituído por uma porção epitelial, né? A é uma porção conjuntiva. A Logo abaixo está a que, embora tenha a mesma origem da pele, serve apenas de suporte e união com os órgãos subjacentes. Dentre as funções da pele encontra-se a proteção com raios ultravioleta, recepção de sensações, termorregulação de temperatura e etc. Porém, algumas doenças podem afetar a pele, entre elas a ou o que é um processo inflamatório das glândulas sebáceas muito frequentes na adolescência, que além do incômodo modifica a aparência. Assinale a alternativa que preenche a correta e, respectivamente, as lacunas, que aí é a alternativa A. Né? O sistema tegumentar
é constituído por uma porção epitelial, que é a epiderme, e uma porção conjuntiva, que é a derme. Logo abaixo está a união, logo abaixo está a hipoderme, são as 3 camadas, né? E ali, no caso, é a acne, que é um processo inflamatório das glândulas sebáceas, muito frequente em adolescentes. Próximo. A pele é o maior órgão do organismo e nela existem várias estruturas responsáveis pela captação das diferentes sensações, como a dor, o frio, o calor e o tato. Especificamente, quanto à sensação térmica do frio, a estrutura cutânea responsável por sua percepção é o corpúsculo de Krauss. Ele que vai captar ali a sensação do frio. Uma fratura geralmente é decorrente de um evento traumático agudo. Porém, a fratura por estresse pode ser causada por microtraumas. Sobre este tipo de fratura, é correto afirmar que escolha uma. Em ossos longos, como a tíbia, não ocorre esse tipo de fratura. Não vou ler todos, já vamos para a resposta certa, que é a atividade osteoblástica não consegue acompanhar a osteoclástica, ou seja, as células que vão estar regenerando ali a estrutura não conseguem acompanhar as células que vão estar ali retirando, né, aquelas estruturas, aquelas células mais velhas, né? Por isso que acaba acontecendo aí esta situação de fratura por estresse. Além da sustentação do corpo, são Professor, funções. Oi? pode reexplicar a última questão, por gentileza? Essa daqui? Essa aí, do osteoclastos ali. Exatamente. Lembra que a gente falou lá na aula que as células osteoblásticas, elas têm a função de criar novas células? Lembro, sim. Então, o problema da fratura por estresse é que ele vai estar gerando ali microlesões, né? Várias lesões. E o que, que vai acontecer, né? A função dos osteoblastos, eles não é somente na questão de normal de troca de tecido ósseo, na regeneração também, certo? Só porque esse indivíduo, no caso, ele está gerando tanto estresse ósseo que os osteoblastos eles não conseguem regenerar o suficiente aquela estrutura. É onde acaba acontecendo a fratura por estresse. Entendi. Ah, não, mas é que, sei lá, eu entendi de outra forma. Tipo, eu entendi depois que, de fato, já houve a fratura, sabe? Não. Não, desculpa, eu não tava É por entendendo, que que daí eu... acontece a fratura devido ali àqueles microtraumas, entendeu? Uhum. Por que que acontece a fratura? Não o depois, né? Eu entendi, Entendeu? tipo, depois que acontece, aí fala sobre esse tipo de fratura correto afirmar. Daí eu, tipo, então se já aconteceu, aí Aham. eu fiquei, tipo, entre as outras alternativas. Não, mas tudo bem. Eu que entendi foi erro de compreensão meu. Tá. Mas agora ficou bem compreendido, né? Sim, é só realmente que eu entendi de outra forma a questão, sabe? Aham. Se eu tivesse entendido dessa, eu iria na B. Mas como eu Certo. entendi, tipo, pós-lesão, eu fui Aham. nas outras alternativas. Certo. Vamos lá para a próxima, então, aqui. Essa aqui a gente já trabalhou em sala também, se eu não me engano. Além da sustentação do corpo, são funções dos ossos: armazenar cálcio e fósforo e produzir hemácias e leucócitos. Os ossos de uma articulação são mantidos em seus devidos lugares, constituídos por tecido conjuntivo denso
modelado que possuem a função de conectar dois ou mais ossos, estabilizando e protegendo as articulações do corpo. Sinal alternativa correta referente à descrição. No caso, são os ligamentos, né? São eles que vão estar ligando osso com osso. Né? Se fosse osso com músculo, aí seriam os tendões. Agora aqui mais uma ali de células ósseas. As células que formam o tecido ósseo são os... Bem fácil, né? Osteoblastos. Exatamente. Que se situam em lacunas no interior da matriz ósseas. Os osteoclastos, no caso, né? Que produzem a parte orgânica... Não, não é isso não. Produzem a parte orgânica dos novos... Não, na verdade, as células que formam o tecido ósseo é que formam, ou seja, que fazem parte do tecido ósseo. Os osteócitos. Exatamente. Que se situam nas lacunas. Agora, os osteoblastos é que produzem a parte orgânica da matriz, né? E os osteoclastos são as células que reabsorvem aí esse tecido. Então, é osteócitos, depois osteoblastos e depois osteoclastos. Certo? E essas foram as questões ali da prova. Tranquilo? Agora eu vou compartilhar com vocês o material da nossa aula de hoje. Pelo jeito vai ser só nós 4 mesmo. Mas é tranquilo que a gente consegue passar. Professora, a Bruna disse que vai atrasar um pouquinho, mas ela logo está chegando. Tá. Tá em que unidade? Boa Na pergunta. 4? Agora Na não... 4? Mas tá lá nas últimas já, hein? Deve estar na unidade 3. 3? Vai estar como sistema reprodutor masculino. Ah, tá. Eu... Vou passar aqui para vocês. Então vamos lá. eu já imprimi aqui, professora, é mesmo que eu imprimi. Uhum. Por que não está indo? Certo. Então vamos lá. Sistema reprodutor humano, né? Ali, conjunto de órgãos que tem como objetivo a reprodução, né? Ali compostos ali por órgãos, fluidos, hormônios, né? Onde vai ser realizada ali a reprodução sexuada, né? Reprodução ali entre indivíduos ali da mesma espécie, certo? Aí vamos ter aí os órgãos associados à produção de gametas, no caso masculino, os testículos, eles ali vai ser o local onde vai estar sendo reproduzido os gametas, né? E no feminino, no caso ali, os ovários. Hoje, não, aqui ainda tem mais essa aqui, peraí. Só um resuminho ali sobre as composições, né, de cada sistema. Temos ali o sistema reprodutor feminino, né, que temos ali os lábios vaginais, os orifícios da uretra, da vagina, o clitóris, o pudendo, que antigamente era chamado de vulva, né? Os lábios vaginais, que tem os grandes e os pequenos, que são ali aquelas dobras externas de pele, né? Formada ali por tecido adiposo. E no interior, né? No caso a parte interna, vão ter ali os ovários, as glândulas responsáveis ali pela ovulação, né?
processo de liberação dos ovócitos, as tubas uterinas, né? Que se a gente pegar em livros mais antigos, como até aparece aqui na imagem, né? Eram chamados antigamente de trompas de Falópio, né? E o útero, e por fim ali a vagina. Então tem bastante coisa, né? E se observar ali no caso, o sistema reprodutor masculino, já mostra que é bem mais simples, né? É composto ali por pênis, bolsa escrotal, testículos, epidídimo, canal diferente e as glândulas, né? Eu sempre já faço uma piada, né, sobre isso, né? Falando que só nisso aí a gente já vê como o homem é muito mais simples e a mulher é muito mais complexa, né? Olha só a quantidade de coisa que tem para falar. Sim, bastante. Então vamos iniciar aqui falando sobre o aparelho reprodutor masculino, né? Começando aqui, no caso, falando sobre os testículos, né? Que é a parte aí mais importante nesse processo do aparelho reprodutor, porque é nele, né, onde vai acontecer a espermatogênese, ou seja, a formação ali dos espermatozoides, né? Aí temos aqui o testículo, não sei se vocês conseguem ver a setinha aí, e o testículo. Aqui em cima do testículo vai ter aqui uma estrutura chamada de epidídimo, que a gente vai falar mais, mas eu já vou adiantando aí que ele tem uma função bastante importante, que depois da formação dos espermatozoides aqui do testículo, ele vem para essa estrutura aqui para ser armazenado, né? E maturado, onde vai acontecer a maturação desses espermatozoides. E depois, eles formados, né, eles vão passar por esse canalzinho aqui, que é chamado de canal deferente. Passar por esse canalzinho até chegar aqui nessa vesícula, que é chamada de vesícula seminal. A vesícula seminal também é bastante importante porque ela vai produzir, né, boa parte do líquido ali do sêmen, né, que depois a gente vai falar um pouquinho mais descrevendo ali, né, o que tem nesse líquido, né? E depois de passar aqui pela vesícula, onde já vai ser criado boa parte ali do líquido do sêmen, né? Vai passar aqui por essa outra estrutura, por essa glândula aqui bastante importante, né? Que é a próstata, onde também vai ser produzido um outro líquido, né? Que é o líquido prostático, que também tem bastante importância, que depois a gente já vai falar, né? E passando por aqui, ele vai se ligar a esse canalzinho aqui, né? Esse canalzinho aqui, no caso, é a uretra, né? Que vai passar por aqui e vai passar aqui pelo pênis, né? Só que antes de chegar aqui também temos a glândula bulbo-uretral, né? Que ele vai participar também desse processo porque ele vai produzir um líquidozinho lubrificante aqui para facilitar a passagem aqui dos espermatozoides pela uretra, né? Até chegar ao final, aqui no caso do pênis, né? Então, é todo esse o caminho que o espermatozoide vai precisar passar para chegar até o seu destino, né? Sai aqui do testículo, onde ele é produzido, é armazenado e maturado no epidídimo, passa pelo canal diferente, até chegar na vesícula seminal, onde vai ser liberado ali o líquido seminal. Depois vai para a próstata, onde também vai ser produzindo líquido prostático. Depois da próstata ele vem para a uretra, né? E da uretra ele vai chegar ali ao seu destino. Então vamos começar a falar agora por partes, né?
sendo um pouco mais específico, falando primeiro ali sobre a bolsa escrotal, né? O escroto, que é o saco, né? Saquinho ali onde vai estar armazenado ali os testículos, né? Ele possui ali, no caso, um músculo que é chamado de cremaster, né? Que ele tem uma função importante de controlar a temperatura dos testículos. Por que que isso é importante, né? Porque para a produção ali dos espermatozoides, ali dentro dos testículos, ele precisa manter uma temperatura ali de 34, 35 graus, né? Se ele tiver muito quente, né? Se tiver um calor ali local, o que que vai acontecer? Essa bolsa ela vai se distender, né? E vai afastar, no caso, os testículos do corpo ali do indivíduo. Fazendo com que? Fazendo para que diminua a temperatura ali dos testículos, né? E se estiver frio, o que, que vai acontecer? Vai contrair essa musculatura, né? Vai contrair essa musculatura, fazendo com que os testículos se aproximem ali do corpo do indivíduo para aquecer ali os testículos. E ali ele consegue controlar a temperatura, fazendo com que esteja sempre naquela temperatura própria para que consiga ter ali a espermatogênese, ou seja, a criação, né, ali dos espermatozoides. Professor, isso Diga. para criação, depois que eles são criados, existe alguma temperatura ideal? Porque a gente sabe daqueles congelamentos de sêmen, né? Tem alguma coisa a ver isso? Não sei. Não, né? A congelação, o processo de congelar é para manter, né? Para você, por exemplo, eu quero utilizar depois, alguma coisa assim nesse sentido, né? Mas para a produção dele, né, para que aconteça a espermatogênese, ele precisa estar naquela temperatura. Ah, não, assim, então é só quando ele precisa ser criado. Depois que cria, Isso. daí não tem problema. Ah, Aí tá. não tem problema. Aí não tem problema. Aí os testículos, né? Temos ali um par, né? Normalmente. Aí produz ali os gametas masculinos, né? Os espermatozoides. E também produz um hormônio sexual masculino, a testosterona. Portanto, os testículos eles vão ter tanto uma função endócrina quanto também reprodutora. Ela vai ser responsável ali também pela liberação ali do hormonal, né, da testosterona, quanto também pela formação dos espermatozoides, que daí é uma questão de reprodução, né? Então, funções absurdamente importantes aí para o nosso corpo, né? O corpo do homem. Agora, tendo uma visão ali mais interna, né, ali dos testículos, né, vamos ter algumas estruturas importantes, né? Primeiro, o que a gente tem que falar é sobre esses tubinhos aqui, ó. Vocês veem aqui é um corte, né, onde a gente consegue ver a parte interna do testículo, certo? Aí, nós temos ali dentro do testículo cheio desses tubinhos que a gente chama ali de túbulo seminífero. Esse túbulo seminífero ele é importante porque é nele que vai acontecer a espermatogênese, ou seja, a criação dos espermatozoides. Certo? E ali, nos túbulos seminíferos, aqui ó, a gente tem como se a gente tivesse feito um corte aqui nesses túbulos seminíferos, e é essa imagem aqui, certo? Aqui é a camada, né? Parte da camada aqui do túbulo seminífero, aqui é a parte externa, e aqui é a parte interna, certo? Na parte externa, que a gente pode chamar ali de parte intersticial, né, vão se encontrar várias células de Leydig. Essas células aqui, ó, de Leydig, que tem a função
de produzir o hormônio sexual masculino, que é a produção ali da testosterona, né? Testosterona essa que é responsável por fornecer aí as características sexuais secundárias ali do homem, por exemplo, a voz, os pelos, né? E também ela vai ajudar também, né, no estímulo, né, a uma outra célula que vai estar lá dentro, né, dos tubos seminíferos, né, que é exatamente o Sertoli, que tem a função de nutrir e sustentar, né, fazer a sustentação ali dos espermatozoides. Né? Então, ali as células de Leydig, né, além de formar a testosterona, e essa testosterona, além de gerar, né, essas características ali do homem, ele também vai ajudar também no processo de espermatogênese, porque ele vai estar estimulando as células de Sertoli, né, que vão Professor, ter ali uma função de sustentação, ou seja, eles vão dar ali a energia necessária para acontecer ali, né, a nutrição necessária para acontecer a espermatogênese. professor, Diga? a Bruna tá querendo entrar. Peraí que eu já vou ali. Aqui. Aqui. Esse negócio às vezes entra sozinho, às vezes é o professor que tem que aceitar. Então, daí tem que ficar ligado aqui com os colegas, que às vezes cai a internet. A Nina não conseguiu entrar, que a internet dela tá bem ruim. Ela disse que é 10 minutos já cai. Mas Ela está passou sendo para mim. gravado, depois eu boto lá e ela assiste. Não tem É problema, isso, é. Uhum. vai ficar mais fácil. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite. Me atrasei hoje. Problema. Então, recapitulando essa parte aqui que é bastante importante, pessoal. Então, aqui temos o corte aqui dos testículos, né? No caso, mostrando a parte interna aqui do testículo, onde a gente consegue ver que dentro dele tem vários túbulos seminíferos, que são esses tubinhos aqui, né? E esses tubos são importantes exatamente porque é ali que vai acontecer a espermatogênese, ou seja, a formação dos espermatozoides, certo? Aí aqui, como se a gente tivesse feito um corte, aí tem essa imagem aqui do lado aqui, né? Onde tem ali todas essas células e as células e os espermatozoides ali por final, né? Mostrando mais ou menos as fases ali da espermatogênese, mas que a gente vai falar melhor ali em outro slide. Mas aqui a gente já consegue ver aqui o final do tubo, né? Essa aqui é a parte interna em azul e essa parte aqui em roxo aqui é a parte externa, né? A parte que a gente pode chamar de intersticial, né? A parte intersticial a gente vai ter essas células aqui que são as células de Sertoli, não, minto, as células de Leydig. Na parte interna vai ter as células de Sertoli. As células de Leydig, que fica ali na parte intersticial, eles têm uma Ô, função. prof, Oi. você tá usando a flechinha do Sim, computador? Eu não tô aparece vendo. aí? Pelo menos eu não tô vendo, né? O meu não aparece. Mas vocês estão conseguindo Prof, acompanhar? não dá pra ver a flechinha. Tipo, tá explicando, mas a gente não sabe onde é que tá Eu clicando, não sabe? sei nem aonde que tá Vê se assim falando. fica. Ah, agora sim, tô vendo. Agora dá para ver? Então vou passar Sim, assim, tá, beleza. para ficar mais fácil. Então aqui, né? Aqui é o tubo, certo? Aqui é a parte interna e aqui é a parte externa, certo? Aqueles tubinhos seminíferos são esses tubinhos aqui, ó. Ficam dentro aqui do testículo. A parte externa vão estar localizadas ali várias células de Leydig. Essa aí é a parte externa que a gente pode chamar da parte ali intersticial, né? E essas células de Leydig, como está aqui em cima aqui, ó, ela tem uma função importante porque ela vai produzir a testosterona, né? Que é um hormônio bastante importante aí para o homem, porque ele vai ser responsável por fornecer ali as características sexuais secundárias do homem, como os pelos e a voz, né? E também vão estimular
outra célula importante que fica aqui na parte interna dos tubos seminíferos, que é a célula de Sertoli, né? A célula de Sertoli, ela vai gerar ali nutrição e sustentação para os espermatozoides, ou seja, vai gerar ali a energia o suficiente para que aconteça a formação dos espermatozoides, ou seja, a espermatogênese. Tranquilo? Tá mais Certo. fácil de acompanhar agora? Ah, agora sim. Certo. Vamos para o próximo slide. Né? Que é uma imagem mostrando ali os túbulos seminíferos, né? Que é constituído ali de epitélio germinativo. Aqui um esqueminha, né? Mostrando, já que a gente falou lá na questão hormonal, uma coisa que é bastante importante, né? É que para acontecer esses estímulos ali nos testículos, né? Para acontecer ali aqueles estímulos, precisa ter essa informação, né, hormonal. No caso, esses fatores de liberação vai acontecer lá no hipotálamo, né, que vai acontecer ali a partir da puberdade, né, onde vão ser liberados dois hormônios importantes, o FSH, que no caso ele vai estimular a espermatogênese, e o LH, que vai estimular a produção de testosterona, certo? E no caso ali, a espermatogênese, como a gente falou, que é a formação do espermatozoide, ele inicia ali com as primeiras células, né, que a gente vai chamar ali de espermatogônias, né, onde vão acontecer ali uma primeira divisão, né, uma divisão mitótica, onde elas vão se dividir ali em duas, né, e na verdade vão ser várias, né, vão se dividir em duas, e depois, num segundo processo, vai acontecer ali uma mitose, né, onde ela vai se dividir ao meio, onde vai formar ali os espermatócitos primários, né? A partir dos espermatócitos primários vai acontecer uma nova divisão meiótica, né? Formando ali os espermatozoides, os espermatócitos secundários, que depois, por um outro processo, vão começar ali a se achatar, criaram ali uma pequena cauda, né? O pequeno flagelo, que é o nome que se dá, onde vai se formar ali os espermátides, né? Que é praticamente ali o espermatozoide já formado, mas que ele vai precisar ainda passar por um processo de maturação. Mas quando ele chega nesse espermátides aqui, ele vai cair ali para o centro dos túbulos seminíferos, né? A gente pode voltar um pouquinho aqui nos slides. Como a gente pode ver aqui, né? Aqui é a parte externa do tubo e aqui seria a parte interna, né? Aqui é a parte externa e aqui é a parte interna. Então aqui eles vão se dividindo até formar os espermatozoides, certo? Aí aqui ele cai para a parte interna do túbulo seminífero, onde ele vai caminhando, caminhando, até chegar aqui no epidídimo, que daí começa um outro processo, né? Aí esses espermatismos vão chegar lá até chegar lá no epidídimo para acontecer essa maturação. Aí sim, lá no epidídimo, que vão estar formados e totalmente completos ali os espermatozoides, né? Esse processo todo pode levar até 64 dias. Aí temos o espermatozoide, ele já totalmente formado, né? Aí temos ali algumas estruturas na cabeça, ali com o núcleo, né? E o acrossoma, né? Aqui essa parte ele é importante porque
ele possui enzimas, né, digestivas que vão permitir a perfuração ali da camada protetora do óvulo, né, no momento ali da fecundação, né? Essa parte já mais intermediária, ele tem ali os centríolos dispostos ali logo oposto ali o acrosoma, né? E tem ali uma parte importante onde vão ter ali as mitocôndrias, né, onde eles vão formar, né, a energia, ou seja, ali o ATP, né, que vão formar a energia para o batimento do flagelo, que é o que vai dar a força para o flagelo aqui começar a balançar para conseguir conduzir esse espermatozoide até o óvulo, né? Então, é absurdamente importante também. E a parte da cauda, né, o flagelo, que é o que vai impulsionar ali o espermatozoide até o seu destino. Aí, como falamos, né, depois de ser formado, depois de acontecer ali toda a espermatogênese, esse espermatozoide ele vai correr ali e vai ir chegar no epidídimo. Epidídimo é essa parte de cima aqui do testículo, né? Essa camadinha aqui onde está mais um aglomerado aqui de túbulos seminíferos, onde esse espermatozoide ele vai ficar lá sendo armazenado e sendo maturado, né? Ele vai acontecer um amadurecimento desse espermatozoide, né? Depois desse espermatozoide ele já maturado, né? Ele vai entrar aqui por esse canal, que é o canal deferente, né? Passando ali pela virilha, seguindo ali até a região abdominal, certo? Até chegar nesse local aqui, onde temos a vesícula seminal, né? Onde ele vai receber o líquido seminal, como a gente tinha falado anteriormente, né? Que é a vesícula seminal, onde ele vai receber esse líquido seminal, que a gente vai falar dele provavelmente no próximo. Isso. A vesícula seminal, que ele vai produzir, né, esse líquido seminal, que é basicamente o esperma, né, que contém ali as substâncias nutritivas, principalmente, né, a frutose, que irá ali nutrir o espermatozoide, né? E também vai facilitar ali para o deslocamento dele também ao decorrer ali da uretra. Depois da vesícula, ele vai passar ali pela próstata, né? Próstata aqui embaixo, aqui, né? Vai passar por aqui e vai passar pela próstata, que é localizada ali entre a bexiga e o pavimento pélvico, né? Que vai ter ali uma secreção clara, fluida e alcalina, que é bastante importante. Lembrando que a vagina ela é bem ácida, então ele precisa desse líquido, né, alcalino exatamente para proteger os espermatozoides dessa acidez. Porque se não tiver esse líquido, ao momento que o espermatozoide chegar à vagina, ele vai morrer devido a essa acidez. Então, por isso, a importância, né, desse líquido prostático, né, ser alcalino, exatamente para favorecer a sobrevivência dos espermatozoides no ambiente ali da vagina. Aí, como falamos lá no início, né, aqui tem a glândula bulbo-uretral, que produz ali uma secreção que vai lubrificar o canal da uretra para facilitar ali a mobilidade também dos espermatozoides. Ali na uretra, né, é um canal que comunica ali o sistema excretor, né, ele vai sair ali da bexiga, né,
e vai também pegar ali o sistema excretor da ejaculação, né, com o meio externo. Portanto, a uretra ela vai ser o canal responsável pela excreção desses dois meios, né? Tanto o da micção, né, o sistema excretor, quanto do sistema reprodutor. Já é diferente, é uma das coisas, né, que diferenciam lá do feminino, que vão ter essas duas situações sendo excretadas, no caso da urina, né? Vai ser por canais diferentes, né? E a entrada do pênis vai ser na vagina. Então, vão ser por canais diferentes. Voltando aqui só antes de seguir ali para o pênis, vamos voltar um pouquinho. Aqui acho que está melhor. Outra coisa também que é interessante a gente falar com relação ao sistema masculino é que, como vocês podem ver, essa parte aqui, ó, é a parte do reto, certo? E aqui temos o ânus. No momento, por exemplo, num exame de toque para um possível câncer de próstata, né, é utilizado o toque através do ânus exatamente por essa proximidade do reto com a próstata. Porque caso aconteça aí de ter um aumento do tamanho aqui da próstata, no momento que introduzir o dedo aqui pelo ânus, ele consegue palpar aqui e perceber, né, se existe um aumento do tamanho ali da próstata. Por isso que é um exame bastante eficaz. Agora aqui com relação ao pênis, pênis é um órgão copulador masculino, né? Quando estimulado ele torna-se ereto devido à entrada de sangue em seu interior. Então precisa ali entrar sangue aqui nesses corpos esponjosos e corpo cavernoso, né? São essas estruturas que tem ali no pênis, eles vão se encher de sangue e por isso que acontece a ereção ali do pênis, né? Eu acabei dizendo, ele é composto ali pelos corpos cavernosos e o corpo esponjoso, né? Que enchem de sangue e promovem a ereção do pênis. Na pontinha aqui do pênis temos a glande, que é a região do pênis que possui grande sensibilidade e estimulação sexual. Ou seja, na glande é onde vai ter ali os maiores terminais sensitivos deste órgão, né? Onde vai ter a parte mais sensível deste órgão, né? E temos também o prepúcio, né? Que é essa pele, né? Que recobre aqui a glande, né? No momento, no caso, que o pênis não está ereto. Aqui só mais uma imagem, né? Que era para ter outra, mas não abriu. Mostrando de uma outra visão, né? Os corpos esponjosos, né? E o corpo cavernoso, né? São os locais ali onde se enchem de sangue, né? E aqui eu trouxe aqui também dois tipos de próteses penianas, né? Fica aí. Dois tipos de próteses penianas, né? Que são colocadas exatamente para manter ali o pênis ereto. No caso aqui é uma hastezinha, né? Onde eu colocava ali, onde você pode manipular do jeito que você quiser. E tem esse aqui, que ele tem uma bombinha ali que você infla, né, no momento que for fazer ali o ato sexual.
algumas doenças, né, que podem afetar a saúde do pênis, né? No caso ali a fimose, que é a dificuldade de retrair e expor ali a glande, né? Daí precisa realizar ali uma cirurgia, né? Para poder expor. Outras doenças podem ser ali a Peyronie, que é assim que se fala, que é um problema onde o pênis ele fica totalmente desviado, né? Provocando ali um desvio do pênis, onde dificulta bastante o ato sexual, né? E a disfunção erétil, né? Que é popularmente ali conhecida como impotência sexual, né? Onde o homem não consegue ou realizar ou sustentar uma ereção ali do pênis, né? Impossibilitando a realização do ato sexual. E as possíveis causas ali podem ser orgânicas ou psicológicas, né? Outros fatores também podem ser causados por causa do fumo, alcoolismo e um colesterol alterado. Alguma pergunta, pessoal? Não. Tranquilo, prof. Tranquilo? Aí eu trouxe aqui algumas questões para vocês. Acho que já deve estar aí no material de vocês, né? Que a gente pode até resolver aqui. Já que estamos em poucas pessoas e a aula passou super rápido, vamos resolver aqui já. Ao vivo é bom, né? Não sei como é que a gente Sim. pode falar. Ô, prof, sobre aquela fimose ali, é sempre Ah. interessante quando o professor é pai de meninas, né? Mas eu sou mãe de um menino. Aham. E sempre cuidar, né, quando eles são bebezinhos, porque a gente consegue já reverter a situação já de quando eles são bebezinhos, né? Dá para estimular, né? Verdade. Isso, é. Até aconteceu com o meu menino e hoje, né, é normal. Só que eu tenho um caso na família, que é de um primo meu, que talvez a minha tia não percebeu, e quando ele teve a primeira relação dele, o que aconteceu, né? Ficou erétil, e aquela pele ali começou a estrangular, sabe? Aí foi bem triste, assim, para ele, tadinho. Isso quando não chega a rasgar, né? Foi, daí teve que fazer cirurgia, daí conclusão, aquela pele ali, de fora, que é o prepúcio, né? Aham. Ele acaba não tendo ela, Sim. entendeu? Aí É. fica sempre, assim, para fora, né? Fica sempre exposto. Aí também Exposto. acaba tendo algumas situações de perda de sensibilidade, Sim, isso é bem né? triste. Como acaba ficando sempre exposto, tá sempre tendo alguma coisa, ali no caso, a cueca, né? Tendo atrito Isso, com a glande e vai, como posso dizer, perdendo a sensibilidade mesmo, né? causando talvez mais sensível a ter um tipo de bactéria, alguma coisa assim, né? Eu acredito. Também, porque ele está exposto, né? É, Pode sim, sem Ah, dúvida. mas como assim? Fica aberto daí? Fica. fica porque daí não tem aquela pele, sabe? Aí Meu, eles tiram, né? Tiram porque aquela pele ela não esticou, então. Aí, no caso, não tem essa pelezinha, ele fica totalmente exposto o tempo inteiro. entendi. Tá, mas isso não impossibilita de ter filho. Não, não. Não, até porque ele tem, Ah, já entendi. é Isso aí casado. não. Isso aí não. Então vamos lá para as perguntas. Primeira pergunta. Vamos ver se vocês prestaram atenção na explicação. O epidídimo tem a função de... Alternativa A. Armazenar espermatozoides. Produzir hormônio sexual masculino. Produzir espermatozoides. Produzir hormônios gonadotróficos. Produzir líquido alcalino que neutraliza a acidez da uretra e das secreções vaginais.
Vocês lembram o que é o epidídimo? Ele é o canalzinho, né? É ali do saco, né? Ali do testículo. É isso? Aquela partezinha de cima Do ali do testículo, testículo. Ah, Qual é a função dele? ai, meu Deus. Acho que é A, senhor. A ou a C? Ou é Armazenar. produzir, Eu acho que é armazenar. ou é produzir ou armazenar É o armazenar, eu espermatozoide. acho. Produzir é nos túbulos. Túbulos semi. Meu caralho. Como é que é? Ah, meu Deus! Isso, é nos túbulos. Seminífero. Seminífero. Então, no caso, o epidídimo é para armazenar. Poderia ter também de maturação, né? Armazenar e maturação de espermatozoides. Então, alternativa A. Ah, tá boa. Vamos para a segunda aqui. Trata-se de um líquido constante do esperma, constituinte do esperma, que apresenta aspecto leitoso e é alcalino. Contribui para neutralizar a acidez das secreções vaginais, além de promover um aumento da motilidade dos espermatozoides. Esse líquido é produzido Eu acho que é a C. Pela próstata? Pela próstata. Eu lembro que a alcalina era da próstata. É. exatamente, é pela próstata, líquido prostático. A vasectomia tem sido um dos recursos procurados atualmente pelos homens que não desejam ter filhos. A eficácia desse método anticoncepcional deve-se a... Ausência de espermatozoides. Espermatozoide. Eu acho. Todo mundo concorda? A eficácia Essa eu não sei. deve ser. É que ele corta aquele canalzinho, não é? Pelo que eu sei. Eu não sei direitinho, mas... É isso aí E daí mesmo. não chega o espermatozoide no... É isso aí junto mesmo. com os Ele líquidos. corta ali. Deixa eu até voltar lá para... Isso, prof, é isso que eu queria perguntar quando o senhor fez a pergunta. Nossa, essa foto tá muito feia. Deixa eu ver outra aqui. Nossa, cadê? É o canal deferente que corta? Exatamente. Nossa, fui lá para a primeira para conseguir ver. Então, aqui é o canal diferente, certo? A flecha, não tô Ele é vendo. cortado mais ou menos aqui, ó. Aonde, prof? Não tô vendo a flecha. Ah, tá, Não, peraí. não tô vendo. Vou ter que... Ah, aqui tem uma foto, ó. Eu fui lá atrás. Tá vendo aqui? Tá. Certinho? É Certo. bem aqui que é cortado. Ele vai continuar produzindo o espermatozoide, só que ele vai chegar aqui, não vai ter mais para onde ir, certo? Aham. Ah, professor, mas meu marido fez vasectomia, mas continua saindo o esperma. Não Ele é o continua, líquido. mas é porque a vesícula continua produzindo o líquido seminífero, a próstata continua produzindo o líquido prostático, né? Então, o que sai é esses líquidos aqui, só porque o esperma não vai estar lá presente. Ah, mas o que vai acontecer com aquele espermatozoide? Ele vai ser reabsorvido. Não tem problema nenhum, não vai causar nenhum mal. Ah, então ejacula normal, então. Só não vai ter o esperma. A pessoa que faz vasectomia, ela vai ejacular normalmente. A única diferença é que naquele líquido que sai, aquele esperma que sai, ele não vai ter o espermatozoide. E é diferente o líquido. Ele não mesmo fica tão. Só não vai ter os bichinhos lá dentro. É, mas ela falou que ele... fica diferente. Eu sei. Dizem que ela pode ser reversível. Tem como ligar o canal de novo? Sim, tem um período, se não me engano, é de 10 anos, alguma coisa assim. Antes não podia, né? Agora já estão fazendo aí algo que pode ser reversível.
Do meu esposo foi feito cortado e feita a cauterização. Uhum. Aí acabou-se tudo. Tô na fila aí também. Pensou em fazer Ah, Filha, senhor, já tá de filha? Ô, Samara, mas é tudo normal. É tudo normal, como se não tivesse feito. Meu Deus do céu. Se essa é a preocupação, claro, a gente tá na aula, se essa é a preocupação, não tem nada a ver. Não, tô brincando. Mas é verdade. É bom tirar a dúvida daqui. Claro. Então, ali, a vasectomia é alternativa A, ausência de espermatozoides no sêmen. Ok. Agora, essa aqui ela não tem enunciado, mas... Por que ela não tem enunciado? Deve ser só uma que está correta, tá? Então, vamos lá. Os espermatozoides maduros são produzidos nos testículos e armazenados no epidídimo, desde os primórdios da formação do indivíduo do sexo masculino, quando este ainda se encontra no interior do útero. Tá certo ou tá errado? Tá errado, Acho que tá né? errado. Útero. Tá errado? Não tem nada a ver. Por que tá errado? Porque Ai, meu Deus. é masculino, como é que o masculino vai ter útero? É isso que eu entendi. Não. Não, calma aí, tem que ler de Vou novo. ler de novo. Tá, beleza. Tá. Os espermatozoides maduros são produzidos nos testículos e armazenados no epidídimo, desde os primórdios da formação do indivíduo do sexo masculino, quando este ainda se encontra no interior do útero. Então quer dizer que desde o princípio, quando ele estava no útero da mãe dele, Isso. certo? Já tá Que já acontecendo. existia. É. Já existia. Isso. O que vocês acham? Ai, e agora? Eu tenho essa dúvida. Eu creio que tem uma idade para começar a produzir. Será? Todo mundo concorda? Eu tô pensando. Pois é. Eu tô boiando. Tô boiando. Lembra lá da aula que eu botei lá, que o estímulo ele vem do hipotálamo, né, onde vai ser mandado Acho que era muito nome estranho, meu Deus. Pra gravar tudo isso aí, fodeu. que é mandado aqueles hormônios que acontece a partir da puberdade. Viu? Tem a idade. Claro que Então tem. tem uma idade para isso, né? Começa a ter esse processo a partir da puberdade. Então está errada essa questão, porque ele não acontece desde que o bebê ainda está no útero. Né? Só me diz uma coisa, a resposta certa é a E? Já pulou Ô, lá? Jessi, tu já leu tudo, Jessi? Nós estamos indo respondendo a primeira, Jessi. Tá rápido? Não, vamos por partes, que se aí for certo, depois pra gente tirar. Vamos lá. A próstata é um órgão muito importante, pois durante o estado de excitação envia líquidos para os corpos esponjosos do pênis, permitindo a ereção. O que vocês acham? Eu acho que é errada, porque... Errada, porque eu não vi nada sobre isso. É o sangue. Exatamente. Que a musculatura ali, né? É o sangue, tá certo. Por estar conectada diretamente com o pênis, a bexiga urinária também faz parte do sistema reprodutor masculino. Errado. Nem termina de ler. O prepúcio é uma membrana que envolve a glande do pênis e que geralmente se solta durante a puberdade. Caso haja a persistência desta membrana, recomenda-se a cirurgia de laqueadura. Errada. Sem mulher. Laqueadura. Essa eu consegui terminar de ler sem rir.
Acho que eu entreguei. Então, possivelmente é aí mesmo, né? Os testículos são normalmente originados na cavidade abdominal e descem com a bolsa escrotal durante o período fetal, onde encontram uma temperatura mais amena para a produção dos espermatozoides, que é exatamente o que a gente falou lá no início da aula, que eles precisam estar numa temperatura ali de 34, máximo ali 35 graus para a formação dos espermatozoides. Vamos lá então. A espermatogênese e a ovulação, processos fundamentais na reprodução humana, dependem da ação de alguns hormônios. Marca alternativa que indica os hormônios que têm influência nesses eventos. É a B? Não. C. É Ah, a meu Deus. CF, SH e C. LF. Exatamente. E a LH, né? LH e o LH. Exatamente. Ah. Olha, já vão tirar 10 na prova antes de. Estimula a FSH, que eu tô olhando que estimula a espermatogênese, e a LH estimula a produção de testosterona. Exato. O termo aparelho geniturinário se refere ao conjunto do sistema genital reprodutor e urinário. Entre os órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino, existe uma estrutura que é comum ao sistema urinário genital. Qual que é? Acho que é a C. Uretra. Exatamente, né? A uretra. Samara, A CD, cara. quanto bicha. o Chatentada. esperma também. A figura Ai, aqui representa um testículo e uma estrutura onde os espermatozoides completam sua maturação. Marque a alternativa que indica o nome correto dessa estrutura, que está indicada pelo número 1. Que estrutura é essa? epidídimo. Exatamente, o epidídimo. Isso aí. E aqui tem 4 questõezinhas, que daí esse eu vou deixar para vocês resolverem em casa e me enviar aí como trabalhinho para a semana. Alguma dúvida sobre o que a gente falou até agora? E vai até quando, prof? Tentem me enviar aí até pelo menos quarta-feira, que daí dá tempo de eu dar uma olhadinha antes da gente ir para a próxima aula. Daí a gente fala sobre essas É questões por que a gente e-mail, sir? fala e começamos o sistema reprodutor feminino. Certo. Por e-mail. Por e-mail, pode ser por e-mail. Beleza. Ô, professor, e falaram alguma coisa sobre datas de volta? Eu acredito que esse semestre não, né? Não sei dizer. Sei que a última data que foi dado foi para o 31, né? mês que vem. 18. Não, acho que 18 seria esse mês, né? Dia 18, 31. Ah, não, é verdade. Podia, acho que daqui umas 2 semanas, mas daí vai acontecer que nem Não, mas aconteceu. está proibido, né, sir? Até dia 31 não volta. O Mas governador proibiu vai acontecer que nem aconteceu da outra vez, vai chegando perto do dia, eles dão mais uma isso, eles folga. prorrogam. Eu rogo porque está esfriando e está aumentando muito os casos, né? Infelizmente. Depende. É que na realidade, deixa eu só. Porque agora que a gente tá. Isso. A gente tenta ficar gravando isso aqui, né? Deixa eu só parar de gravar. Ô, sir, só responde uma coisa. É individual ou